Queria começar agradecendo ao pessoal que trouxe a água. Eu acho que estão achando que eu vim do deserto do Saara, ou que pelo tamanho cabe muita água aqui, alguma coisa desse tipo, né? Eita, que coisa boa estar aqui com vocês nessa noite. Fico muito feliz, agradeço demais pelo convite. Me sinto honrado em poder estar com vocês. E eu passo a vista assim e vejo os pais, mas às vezes também tanto adolescente, né, tanta gente nova. E hoje, por coincidência ou providência de Deus, eu recebi uma mensagem do mestre Carrombé. Era um vídeo. Eu acho que quem recebe os vídeos do mestre vai saber que vídeo é esse que ele deve mandar para muita gente. Aí esse vídeo era com uma música bem antiga, e essa música falava um pouco sobre uma geração dos que tinham 40, 50 e 60. Por que é que eu estou nesse negócio? Aí começa a mostrar as coisas que a gente fazia antigamente e tal. Aí no final diz assim, essa geração está ficando em extinção. Ou seja, está indo embora. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu digo, mas rapaz, aí quando eu chego aqui, aí eu olho para o pessoal da cantoria. Aí está aqui, Rafaela, essa menorzinha, está aqui cantando, né? E eu fiquei olhando assim, meu Deus, Rafaela, olha para aí, filha de Neidinha, que eu fui para o casamento de Neidinha. Já pensou? Aí eu chego aqui, eu olho para Abraão, meu Deus, eu era menino, já ia para os cultos, estava lá Abraão tocando. Brincadeira, Abraão. Mas eu também vi uma outra cena que me fez lembrar algumas coisas, né? Então está aqui, André, levanta a mão, André. Aquele rapaz de camisa azul ali, André é o nome dele. Que coisa boa te ver. Mas André, fica em pé aí, Arthur. André já pegou Arthur no braço. O desafio, depois do culto, é tu pegar de novo. Ou seja, as coisas estão numa velocidade, né? E o primeiro pensamento que pode chegar à nossa mente, estamos ficando velhos, mas não é isso. São fases. E as fases, elas precisam de uma atenção especial para você ser excelente naquela fase. Amém? E nós estamos vivendo uma fase maravilhosa. E vocês, adolescentes, que coisa boa. Porque vocês têm muitas ferramentas que a gente não tinha. Na verdade, na minha adolescência, e faz muito tempo isso, na minha adolescência, nem crente eu era. Olha que coisa desarrumada. Mas um dia, aleluia, Jesus me alcançou. Que coisa boa. Poder viver essa comunhão com Deus. Sabe, deixa eu me apresentar de novo, Aguinaldo Júnior. Eu tenho 35 anos de casado, com a mesma mulher. Glória a Deus. Não é brincadeira não, mas está aí, olha. Que coisa boa. Tenho 3 filhos. A minha filha mais velha, Lívia. Meu filho do meio, Aguinaldo Neto, vulgo Netinho. E o meu filho mais novo, esse jovem que se levantou, Arthur. Aí você pergunta, rapaz, e aí, como é que foi a criação desses meninos, né? Rapaz, foi um divertimento, mas foi uma coisa muito séria também. Porque a gente não tinha informação. E quando você não tem informação, você vai tentando fazer, pensando assim, eu acho que o que eu estou fazendo está certo, né? Por exemplo, hoje tem uma inovação sobre surra em filho. Surra é bater no menino. É lapada. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão. Se já apanhou muito, levanta as duas. É, bem bonzinho você. Então hoje, a surra está sendo extinta, né? Mas no tempo desses meninos, rapaz, pegaram a fase ruim, não foi, meu filho? Apanharam um bocado. Porque a gente achava que essa era a melhor forma. Ajudou, mas tinha hora que dava errado. Então a gente acertou um bocado, errou um bocado também, mas eu diria, nós chegamos aqui e eu tenho uma tranquilidade tão grande no meu coração, é como se fosse uma partida que eu ganhei de 2-1. Levei um gol, mas ganhei a partida. E eu fico muito feliz. Todos os 3 estão casados, já foram embora, graças a Deus. E a gente está sozinho em casa agora, graças a Deus de novo. Por Adrina estava todo mundo em casa ainda, né? Mas por mim, era para ter casado mais cedo. Acho que com 12 anos é a idade ideal para casar. Para desocupar a área, né? Engraçado que o do meio foi o último que casou. E ele estava com tudo programado, Abraão, para casar na pandemia. Só que ele não sabia que ia ter a pandemia, mas estava tudo pronto. E aí deu um probleminha, pandemia, e os cartórios fecharam e acabou-se, não casa. E ele já tinha alugado o apartamento, já estava tudo certo. Aí ele procurou a juíza. Aí foi falar com a juíza, aí disse, olha, eu preciso ver se a senhora pode fazer alguma coisa por mim e tal. Ela disse, olha, está tudo fechado. Aí ele disse, é porque eu já aluguei o apartamento, já comprei as coisas. Aí a juíza disse assim, rapaz, por que você não já vai morar no apartamento com a sua noiva? Depois você casa. Aí ele disse, não, eu sou crente. Ele disse, eu sou da lei dos crentes.
E na lei dos crentes não é assim, não. Aí sabe o que foi que a juíza disse? Rapaz, eu gostei desse negócio e da sua forma de agir. Eu vou fazer o seu casamento. Vai ser pela internet, mas eu vou fazer. Olha que coisa. Abriu uma exceção, fez o casamento do menino pela internet. E eu até na época perguntei a ele se a lua de mel ia ser pela internet. Ele disse, não, a lua de mel não. Só o casamento. Por quê? Por causa de um procedimento. Por causa de uma atitude. Ei, as suas atitudes trouxe você até aqui. As suas próximas atitudes vai levar você para lugares, aleluia. Mas hoje eu queria começar trazendo uma palavra específica para você que é pai, que está nessa noite aqui conosco. Que coisa maravilhosa ser pai, não é bom? Quem é pai aí, você vibra com isso? Tem raiva também? Tem. Faz parte do processo, né? Casamento também a gente não tem problema, não é assim? Ou não? Alguém teve problema no casamento aí? Uma brigazinha de nada. Tem um amigo meu que quando ele vai falar sobre casamento, ele diz assim, uma vez perguntaram a ele assim, numa palestra, se ele já tinha tido vontade de se separar. Ele disse, separar não, mas de matá-la eu já tive muitas vezes. Ele estava só querendo dizer que tinha problema como todo mundo. E eu vou dizer uma frase que eu gosto demais, o nosso problema não é o problema, é como a gente se comporta diante do problema. Entendeu? Não é Dilma falando, sou eu mesmo. O nosso problema não é o problema, mas é como eu me comporto diante do problema. A estrutura que tem em mim para me comportar diante do problema. Amém? E sabe uma das coisas que sustenta a nossa vida familiar, nosso relacionamento com os nossos filhos, é intimidade, é desenvolver relacionamento. E isso para nós que somos os pais, nós temos que fazer isso. Mas o mundo está muito corrido, Aguinaldo. Ei, cuidado com essa correria. Porque senão você vai correr sozinho, vai chegar um momento que tem que voltar para pegar os que ficaram. Desenvolva relacionamento. E cada família tem uma linha que se adapta melhor, né? Cada família tem uma veia. Uma veia, não é uma veia não. Às vezes tem uma veia também, mas eu estou falando de veia. Estão entendendo, né? Lá em casa, por exemplo, é luta. Todo mundo gosta de luta. Todo mundo se envolve com luta lá em casa. Eu luto, Arthur luta, Netinho luta, Adrina é uma luta. Todo mundo está envolvido. Todo mundo está envolvido com luta. Então essa é a veia lá de casa. Aí o que é que acontece? Cara, a gente treinava, quando eles eram pequenos, a gente treinava em cima da cama, quebrava a cama, e a gente ia criando liga. Eita, olha que segredo. Porque a gente descobriu a veia. Vai criando liga naquilo. Hoje a gente se encontra no ministério, quando está trabalhando, em qualquer canto. Quando a gente se encontra, a gente dá um abraço. Quem olha de longe diz, rapaz, que coisa linda. O pai e o filho se abraçando. Só que naquele abraço já tem uma intenção. Se der bobeira com o braço, a gente já pega. Se der bobeira, vai para trás e pega o pescoço, porque a gente foi criado assim, tudo junto. Nessa, como diz lá em Alagoa Grande, na tuia. Criado na tuia. E isso é bom demais. Talvez você esteja enfrentando algum problema, porque você não descobriu ainda como é que faz para ficar em tuia. Porque isso é necessário. Sabe, existem pais que não estão nem abraçando os filhos. Porque já nem sabe como é mais isso. Descubra a veia da sua casa. E eu vou dizer mais, se for balé, compra uma sapatilha. Dê umas rodadinhas em casa, mas faça alguma coisa. Não pode é ficar parado, desenvolva isso. Mas no meio do que você vai desenvolver, tem algumas coisas que são importantes, prioritárias, vitais. E uma delas é amor. Parece ser lógico, mas a gente precisa desenvolver esse amor pelos filhos. E amor, ele é expresso antes de ser falado. Ficou bonito esse negócio, não foi? Mas deixa eu explicar. Porque quando eu chego para minha esposa, por exemplo, e digo que a amo, e eu faço isso direto, principalmente quando eu quero alguma coisa, brincadeira. Quando eu digo que a amo, ela já sabe. Ou não sabe. Se ela já sabe, beleza. Se ela não sabe, ela vai dizer mentiroso, safado. Porque quem comprova o que eu vou dizer é o que eu fiz. O amor, ele é expresso por ações. Então hoje eu tenho facilidade de dizer para os meus filhos que eu amo. Ele pode até se lembrar daquela surra que levou. Mas rapaz, aquela surra você quase me mata. Mas foi em amor, meu filho, para ali alinhar. E lá em casa a surra era comum, como eu já disse. Para você ter ideia, já teve a oportunidade de a Adrina bater nos meninos e eles perguntaram, por que eu estou apanhando? Ela disse, eu também não sei. Mas deixa aí de crédito, vai que você precisa, já tem uma surra dentro. A gente estava fazendo uma live da família e perguntaram a Arthur
se ele apanhava muito. Ele disse, na verdade, eu só apanhei 2 vezes, o resto foi tentativa de homicídio. Aí você pode dizer que loucura é essa? Rapaz, funcionou. Porque lá em casa são 3 filhos que saíram do mesmo canto, mas 3 pessoas diferentes. Então não tem uma fórmula para você como família. Você tem que descobrir. Isso não é receita de bolo, não. Até bolo dá errado. Se você fizer um bolo, olhando a receita lá de Ana Maria Braga, o louro lhe dizendo como é, você vai fazer tudinho. No final, se eu for fazer o mesmo bolo, se demorar mais uma coisinha no forno, já dá uma diferença. Não é assim? Então, família não tem uma receita, não. Você tem que descobrir. Olha que coisa boa. Você vai... Então, dentro da casa, 3 filhos, 3 cabeças diferentes. Lívia, a calmaria do mundo todo. Lívia, uma vez, quando era pequenininha, estava no berço. Aí conseguiu alcançar uma caixa de chocolate. A gente não viu. Ela comeu praticamente toda. Daqui a pouco, ninguém sabia mais o que era chocolate ou o que era a disenteria que ela estava tendo por causa da caixa de chocolate. E aí ela também não sabia. E comia de um e comia de outro. Olha que tranquilidade. Lívia sempre foi muito calma. Netinho saiu calmo demais também. Já Arthur um pouquinho mais agitado, foi o último, tal, tipo assim. Eu vim para fechar essa história aqui e tal. Mas 3 na mesma casa, criados pelo mesmo pai, mesma mãe. E a gente sabe que nem pode dar o mesmo tratamento a todos. Não tem uma teoria que diz, não, você tem que tratar por igual aos seus filhos. Não. Porque tem coisas que eu trato com o Arthur que é específica para ele. Pela característica dele e outras coisas mais. E tem coisa que para Netinho, para Lívia que é diferente. Mas se você consegue descobrir isso, se você consegue desenvolver esse relacionamento, ei, seus filhos vão ser um sucesso. Eu tive uma experiência impressionante. Recentemente nós tivemos um congresso. Que congresso era esse? Sim, conferência de homens e mulheres. Não veio um cara lá de Recife, não foi? Dar umas palestras para a gente sobre família, criação de filho. Rapaz, a coisa mais linda do mundo. Ele falou tudo, muito bonito, bom demais. Mas quando acabou a palestra eu fiquei olhando, nada daí serve para mim. Aí você pode perguntar por quê? Porque eu já tinha passado da fase de tudo que ele estava dizendo. Quando seu filho em casa, você trata assim, não sei o quê, faça assim. Quando ele chegar do colégio, eu não tenho mais filho no colégio, não tenho mais filho em casa, não tem mais nada. Eu passei tudo e eu olhei assim para o que já tinha passado. Rapaz, pois não é que deu certo. Agora como? No bambo. Porque a maioria da criação desses meninos, a gente nem crente era. Mas depois chegou o evangelho, chegou Jesus, chegou a inspiração, chegou princípios, chegaram. Princípios, e a gente vai ajustando, vai caminhando. E eu sou super feliz com os filhos que eu tenho. E isso tira de mim um peso. Vocês sabem do que eu estou falando. Você deve conhecer alguém que o filho está um pouco desajustado e você vê como é ruim. E para nós que estamos envolvidos no ministério, quando algum filho não dá certo, e isso pode acontecer, é como se a gente estivesse querendo correr com uma corrente e uma bola. Aqueles presos que tem de desenho animado. Uma corrente e uma bola ali. E você está ali se esforçando para correr, e quando você olha, o suor está descendo e você nem saiu do canto ainda. Mas tem jeito. Não quero dizer que não tem jeito, amém? As coisas que não foram feitas ainda, por ela você não pode fazer mais nada. Mas as coisas que ainda precisam acontecer, por elas nós podemos fazer tudo. Amém? Então, no meio dessas coisas, eu queria destacar o amor. E o amor tem algumas características. Primeira característica, o amor torce. Bandeira. Eu levantei uma bandeira com o nome dos meus 3 filhos. E lá embaixo eu botei o de Adrina para ela não ficar com raiva. Estou na torcida. Porque se eles derem certo, eu dou certo também. A sensação que eu tenho hoje, deixa eu ver se eu consigo expressar bem ela. É como se, vamos supor, se a minha vida acabasse agora, nesse aspecto, eu totalmente tranquilo. Uma história construída e eu feliz da vida. Estão entendendo? Não fique pensando, ele está dizendo que vai morrer e tal. Nada disso não. Entenda só o que eu estou dizendo. Porque eu torci por eles e estou vendo o que está acontecendo na vida deles. E é só um começo, viu, Arthur? Está só começando, rapaz, tem coisas grandes demais para acontecer. E isso torna vocês diferentes dos outros? Não. Porque cada um vai decidir o que quer para a sua vida. Os pais são responsáveis. E eu vou te dizer uma coisa para você que é pai e mãe que está aqui. A gente orienta, a gente mostra, instrui, ensina no caminho. Mas a decisão final é deles. Aí tem uma outra coisa que é bem interessante no amor. O amor inspira. O amor traz inspiração. E sabe o que é inspiração? É olhar para a sua vida e eu dizer, rapaz, que coisa boa. Eu quero repetir essa cena aí. Eu quero que isso aconteça na minha vida também. Nós, pais, somos inspirações para a vida dos nossos filhos. Lá na frente, eles vão refletir exatamente o que eles viram em nós.
Eu não posso falar sobre isso sem me lembrar de um exemplo e vou passar para vocês. Eu já falei isso 200 vezes, mas quem está aqui em cima sou eu mesmo, eu falo de novo. Eu lembro uma vez que eu estava me arrumando em casa para ir para a igreja. E isso é um segredo, guarde para você. Eu tenho um costume de que quando eu ensaco a camisa, eu boto por dentro da cueca. Tá? Isso é coisa particular. Aí quando eu boto por dentro da cueca, eu vou te ensinar. Para você nunca mais passar esse aperreio da camisa ficar subindo. Passa por dentro da cueca, depois que está lá embaixo, você dá aquela puxadinha. Acabou, meu velho. Aí tem a cueca apertando, a calça apertando e o cinto apertando. Você pode fazer qualquer movimento que ela não sai do canto. Tudo beleza. Aí eu estava lá me arrumando, colocando a minha camisa por dentro da cueca. Aí passou o Arthur na porta do quarto. Ele ficou olhando para mim. Pequenininho, rapaz. Tamanho de perilo, mais ou menos. Para não perder a piada, né? Depois ele me pega. Ele não está assistindo, não. Ele só vai me pegar se alguém entregar. Isso não é de Deus, viu? Fique na sua. Vamos lá. Aí Arthur passou. Aí ficou olhando para mim, rapaz, eu me arrumando. Aí, alguns dias depois, passo eu no quarto deles. E Arthur está se arrumando para ir para a igreja. O que é que ele estava fazendo? Isso que você pensou. Botando a camisa por dentro da cueca. Parece uma besteira tão grande, mas aquilo me falou demais. Ei, ele vai repetir o que eu faço. Ali era só uma cueca, uma camisa por dentro. Mas o que eu fizer, ele vai repetir. Aí esses dias, fica parecendo que eu estou exaltando muito minha família, mas é que eu tenho mais autoridade de falar da minha do que da sua. Mas esses dias Arthur foi ministrar em algum canto aí, que agora deu para pregar a palavra. Aí foi ministrar em algum canto. Aí chegaram para mim e disseram assim, mas rapaz, é mesmo que está vendo tu. Tem umas coisas, eu fiquei pensando sobre aquilo, sabe? Só olha que responsabilidade. Que responsabilidade. Eles não estão mais em casa. A gente não está mais criando esses meninos diretamente dentro de casa. Eles já saíram e eles agora estão construindo a família deles. Mas ainda tem uma coisa que nos liga. Testemunho. Que inspira. E eu quero que a minha vida, tenho certeza que a Adrina também, que a nossa vida como pai, seja inspiração para a vida deles, para o futuro deles. E eu fico feliz quando eu escuto coisas como essa. Netinho ministrando, Lívia ministrando. Que coisa maravilhosa. O que é isso? O agir de Deus. O agir de Deus. Então, pais, dê espaço para o agir de Deus. Porque se você der espaço, vai acontecer. Porque Deus é Deus. Já é desejo dele isso. Amém? Aleluia. O amor investe. Eita glória. Investe. Investe. Quando a gente fala em investimento, a gente pensa logo em dinheiro, né? Tudo bem, então vamos começar por dinheiro, já que você pensou em dinheiro. A gente às vezes tem uma habilidade de fazer coisas na igreja que a gente não faz em casa. E eu vou dar um conselho para vocês, pais. Começa a fazer em casa primeiro e deixa que a igreja seja o resultado do que a gente já faz em casa. Às vezes a gente chega na igreja numa euforia tão grande, né? Aí olha para o irmão e diz, pai, vou dar 50 conto a esse irmão, vou dar uma oferta aqui na vida dele, né? Aí vai lá e dá. Não tem nada de errado nisso não, queridos. Errado pode ser se seu filho está em casa precisando de alguma coisa e você não fez nada por ele. Mas vamos tirar esse exemplo. Oferta também na vida da tua família. Oferta na vida da tua esposa, oferta na vida dos teus filhos. Começa em casa. O negócio fica sólido quando começa em casa. E na rua é só o resultado do que já acontece em casa. Eu gosto de dar esse exemplo. Esse exemplo foi eu que inventei, não foi uma história verídica não. Eu que inventei para poder ficar responsável por ele também. Aí o pastor está na igreja, ou um ministro, ou um líder, daquele que é pantinzeiro. Sabe o que é pantinzeiro? É o que faz muito pantim. Que em casa é uma coisa, na igreja pode ser outra. E aí alguém chega para ele e diz assim, irmão, eu estou com dor de cabeça. Ele diz, eu vou orar por você agora. Meu amigo, você vai ver o que vai acontecer aqui. Junta aí, pessoal, ó. O irmão com dor de cabeça, nós somos uma família. O problema dele é o meu. Eita glória. E a Bíblia diz que os sinais vão de acompanhar os que creem. Quem crê aqui? Então imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O cabra já está curado. Nem orou ainda, mas o pantinho foi tão grande. Se fosse eu, já estava bonzinho. Ei, esse mesmo líder, ministro, pastor, seja lá o quê, chega em casa. Aí quando chega em casa, a esposa diz assim, meu amor, eu estou com dor de cabeça. Aí ele diz assim, toma um Dorflex. Aí eu pergunto a você, quem é ele? Eu vou dizer, é o irmão Dorflex. Aquele outro ali era o irmão Globo, fazendo uma novela. Aqui. Obrigado pelo apoio. Você está entendendo? Então Deus está nos chamando para uma vida que começa em casa. Papai e mamãe, é isso, começa em casa. Andando e vivendo em amor em casa.
E a gente que está envolvido com liderança de igreja não chega em casa abrindo sua boca para os problemas que você porventura se depara na igreja. Aquela porta da sua casa, como a porta da minha, aquilo é um portal. Olhe para a porta da sua casa como um portal. E o portal, né, quando a gente vê nos desenhos animados, o cara passa pelo portal, está no outro canto, outra área. Né? Lembram da caverna do dragão? Era? Caverna do dragão. Passaram no portal, aqui era uma coisa, num parque, e quando passaram já estava no outro canto totalmente diferente. Ei, a porta da minha casa é um portal. Quando eu passo ali, os problemas, as coisas que precisam ser resolvidas, o irmão que me deu trabalho, sei lá o que, fica fora. Lá junto com os sapatos. A gente não está deixando fora agora, né, o sapato? Depois da pandemia, mal a gente entra em casa. Nesses dias, a Adriana vai pedir para a gente entrar plantando bananeira. A mão para baixo, passar do álcool, claro. Mão para baixo e os pés para cima. Mas do jeito que eu deixo meu sapato fora, eu tenho que deixar os meus problemas, porque aquele lugar é o meu porto seguro. E não é lugar para problemas, é lugar para solução. Se eu consigo fazer isso em casa, eu vou conseguir ser bem-sucedido em qualquer lugar. Pais, amem seus filhos. Isso começa em casa. Quanto tempo faz que você abraçou seu filho e disse que o ama? Talvez você diga, isso é besteira, não precisa disso não. Rapaz, põe que precisa. Precisa. Como isso é bom. O meu pai, ele sofreu um problema cardíaco, fez uma cirurgia, alguns anos depois sofreu outro problema cardíaco, fez outra cirurgia e alguns anos depois sofreu o último problema cardíaco. E na cirurgia ele teve uma complicação. A minha casa, nós fomos criados num relacionamento tão frio, Samir, que a gente não tinha esse negócio de se abraçar, dizer que ama. Meu Deus do céu, lá em Lagoa Grande, se o cara disser que ama, vai preso. A gente não tinha isso, não era a cultura da gente. Mas agora eu estava convertido, rapaz, o amor de Deus, tanta coisa que eu estava conhecendo. Fiquei com desejo de dizer ao meu pai que o amava. Mas meu pai tinha saído da cirurgia, teve um infarto depois da cirurgia e estava na UTI. Impossibilitado de me ouvir. 15 dias na UTI. 15º dia, faleceu. E sabe o que acontece agora? Acabou. Toda a oportunidade possível e imaginável de dizer a ele que o amava. Acabou. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer a você, aproveita, rapaz. Aproveita enquanto é tempo. Abraça, diz que ama, coloca no colo. Esses caras fazem confusão comigo quando eu quero abraçar mesmo, puxar para o colo, alguma coisa assim. Os cabos do tamanho do mundo e tal. A gente faz isso mais em casa, porque fora de casa pega mal, né? A gente às vezes está na praia e começa a querer brincar de luta na praia. Estou lá eu agarrando Arthur, aí passa alguém e vê, né? O que é que vai pensar nos dias que a gente está vivendo, né? Safado. E o pior não é nada, cara. É quando olha assim, Abraão aí diz assim, e o safado é o velho. Aí eu quem sai errado nesse negócio. Até isso a gente tem que ter cuidado. Mas independente de qualquer coisa, na tua casa, abraça os teus filhos. Chama para o colo. Diz a ele o quanto ele é importante para você. Sabe por quê? Porque a nossa vida, como disse o vídeo do mestre Carrombé, a nossa geração está se acabando. É fato. Daqui a pouco vai mais um, depois vai mais outro. Mas os meus filhos vão continuar a minha história. O legado. Continuando. Olha que importância. Lá na frente. Vão lembrar. Aí vão lembrar, rapaz, o pai, a mãe, que chamava para perto, que amava, que dizia a coisa certa. Amém? Eita, glória a Deus, que coisa boa. Deixa eu te dizer mais uma coisa, papai. Tem um texto na Bíblia, eu gosto muito desse texto, que Paulo, escrevendo em Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 21, um texto muito conhecido, e ele diz assim, presta bem atenção. Pois para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Então eu queria fazer logo uma observação sobre esse verso, que eu acho ele fantástico, fantástico. E esses versos da Bíblia, quanto mais a gente tenta entender, mais aparece coisa, né? Que fonte inesgotável. Pois para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. O que é que Paulo estava dizendo? Só tem uma razão na minha vida de viver, Cristo. E se porventura eu morrer, estou no lucro. Que nível! Deus está nos chamando para esse nível. Em que o importante da nossa vida, a razão central, a razão única é Cristo. Então na minha família, na minha casa, a razão é Cristo. Ele tem que prevalecer. Então tem coisas que eu preciso fazer. Mas o texto continua e diz assim, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor.
Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Que maravilha! Você vê que Paulo falou sobre duas coisas. Ele falou sobre viver e morrer. Depois ele falou que um era bem melhor, que era morrer e estar com Cristo. Bem melhor. Mas ele disse, é muito mais necessário que eu fique para estar com vocês. Porque ainda tinha coisa para ele fazer. Porque eu estou lendo esse texto para você, pai, mãe. Nós precisamos aprender a distinguir o que é melhor do que é necessário. Porque nós precisamos andar em cima das coisas que são necessárias. Quer um exemplo bem legal? Vamos supor que você tirou o dia de amanhã para ficar em casa orando o dia todo. Não parece ser muito bom? Mas se o seu filho está sofrendo com a tua ausência, se você for com ele jogar bola, porque ele está te chamando para isso, aquilo é mais necessário? Essa é a diferença entre o necessário e o que é melhor. Então eu tenho que entender isso, para eu fazer com que a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos, possam caminhar bem, descobrir aquilo que é necessário. Aleluia. A Bíblia diz que Deus é especialista em suprir as nossas necessidades. Amém? Você concorda com isso? É fato. Então você pode estar pensando, rapaz, tem coisa que eu quero fazer, mas não vai dar, porque não tem como. Ei, tem. Tem como. Deus está disponível para isso. Talvez na nossa força, talvez não, com certeza, muitas coisas vão ficar limitadas. Mas Deus está dizendo, nele não tem limite. A Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. Então, caminhar até essa ponta aqui, para mim é possível, eu posso fazer. Agora, continuar caminhando aqui, aí já não é mais comigo, é com Deus. Então, se eu tenho sociedade com Ele, a parte possível eu faço, a impossível Ele faz, então não há impossíveis para mim também, porque Ele está em mim. Amém? Então você pode reverter qualquer quadro na sua casa. Sabe, a Bíblia fala em Lucas capítulo 8, no texto daquela filha de Jairo. Jairo correu desesperado atrás de Jesus, porque sabia da fama, sabia que Jesus poderia curar a filha que até então estava só doente. E enquanto ele estava lá com Jesus, olha que coisa interessante. Enquanto ele estava com Jesus, a história dá uma pausa, porque uma mulher, já começando uma nova história, dentro dessa história, chega lá e toca nas vestes de Jesus. E ela é curada, e Jesus dá uma parada assim, opa, alguém me tocou. Aí disse, rapaz, está todo mundo tocando. Disse, não, mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim eu senti que saiu o poder. Aí a mulher se ajoelha, revela, e Jairo está ali. Já estava cheio de confiança em Jesus, por isso procurou. E agora viu aquela cena toda, e agora era a vez dele. Aí, quando era a vez dele, se levanta alguém para dizer, já disse, não aperreia mais o mestre não, que tua filha, morreu. Eu estou trazendo um exemplo extremo, para dizer para você, seu filho não morreu. Seu filho pode estar dando só trabalho. Ei, se Jesus resolveu um problema de um filho que morreu, imagine só dando trabalho. Porque ele continua o mesmo. Amém? E aí Jairo vai com Jesus naquele lugar, e olha que coisa interessante, Jesus chega lá e só vai entrar comigo 3 discípulos, o pai e a mãe. Ele selecionou pessoas. Isso me faz pensar, por que não selecionarmos pessoas para estar conosco? Porque tem pessoas que têm que estar conosco e outras não. Amém? Você pode fazer da sua família um sucesso. Essa responsabilidade está em sua mão. E eu vou te dizer mais, Deus está envolvido nisso. Deus quer contribuir com isso, amém? Eu achei legal, quando eu vi esse tema, né, dessa conferência, né, distrações. E eu fiquei pensando sobre distração. É claro que qualquer ministro que vai ministrar numa conferência, se dá um tema, né, você vai pensar no tema. Distração. Eu disse, sabe o que é distração? Aí fui olhar no dicionário, tem um bocado de definição, aquele negócio tumultuado, mas veio uma coisa na minha cabeça. Distração é você perder o foco, simples demais. Distração, perder o foco. A questão é, eu tenho foco? Porque se eu não tiver foco, eu não vou me distrair. Eu vou ser um ocioso. Ociosidade é pré-requisito para distração. Sabe o que é pré-requisito? É um quesito que vem antes. Quando a gente passa pela universidade tem isso, né? Você vai pagar uma cadeira lá, uma matéria, aí tem uma que é pré-requisito. Você só pode pagar aquela se pagar essa anterior. Ei, ociosidade. Ficar sem ter o que fazer. E aí eu tenho que envolver na minha vida uma disciplina. Eu tenho que jogar uma disciplina na minha vida. Ei, essa hora é para fazer isso. Disciplina no começo é doloroso demais. É igual, Policarpo, o cara ir para a academia. Quem já foi para a academia aqui esse mês pela primeira vez, depois de muitos meses que não foi? Rapaz, é ruim.
Você vai, começa a puxar aqueles ferros. Na hora você até pensa, meu amigo, eu estou bem demais. Mas no outro dia, quando você resolve, com uma camisa como essa, quando você resolve tirar, que faz assim, o braço não sobe, quer passar o shampoo, aí chama, mamãe, esfrega aqui que eu não estou aguentando levantar meu braço não. É assim, não é assim? Mas você persevera, persevera. Daqui a pouco, você chega num estágio, eu sei o que é isso, viu? Que eu passei por aí. Chega num estágio que você não perde mais nem um dia. Uma das grandes alegrias da minha vida, parece brincadeira, é quando a academia começou a abrir dia de domingo. Que eu digo, agora são todos os dias. Por quê? Porque eu estava envolvido numa disciplina. Então a gente tem que aplicar uma disciplina na nossa vida. Um tempo de oração, amém? Um tempo de leitura da Bíblia. Porque as coisas só acontecem com base. Eu tenho que construir base. E aí eu como pai, a Adrina como mãe, a gente tentou aplicar isso para os meninos. E eu lembro de uma das coisas que acontecia lá em casa. Acontecia muita coisa lá em casa, né, Daniel? Muita coisa. Mas uma das coisas a gente resolveu fazer um culto toda semana lá em casa. A gente viu alguém fazendo. Olha como é bom andar perto de quem faz coisa certa. Aí achou legal, vamos fazer também. Aí eu disse, mas como é que a gente vai fazer um culto aqui? Aí a gente bolou, eu e a Adrina, a gente comprou uns instrumentos. Acho que era um violãozinho de plástico. Blém, 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 blém. Arthur, pequenininho. Netinho, a gente comprou um zabumbazinho pequeno. E a gente fazia lá o louvor. Cara, eu no meu violão tocando, cantando uma música. Cada um cantava uma coisa diferente e tocava uma coisa diferente. Mas a intenção da gente era tocar a mesma música. Mas só saía daquele jeito. Aí depois que acabava essa parte, aí uma leitura da Bíblia. Depois explicava alguma coisa sobre aquela leitura. Depois a gente orava e encerrava. E esse período era lei. Podia tocar telefone, podia tocar campainha, o que fosse. Ninguém saía, ficava todo mundo lá. Mas olha uma coisa, eles eram bem pequenininhos. Aí hoje, quando eu estou às vezes aí sentado, e eu dou uma olhadinha para cá, aí eu vejo aqui o grupo tocando e Arthur no violão. Aí eu me lembro daquele começo lá. Uma coisa que parecia ser insignificante. Aí quando eu olho lá para aquele aquário da bateria ali, aí está Netinho lá dentro. E eu olho aí e me lembro dele no zabumba. Pão, 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 não tinha nada a ver com a música. Olha que coisa. Tudo começa em casa. Tudo aquilo que você quer construir começa em casa. A casa é o nosso lugar de alicerce, de construir alicerce. Alicerce é uma coisa tão interessante que esse prédio aqui, por exemplo, tem um alicerce. Que é ideal, é o devido para essa construção, mas você não vê. Ninguém fala sobre ele porque você não vê. Você fala sobre as cadeiras, sobre o púlpito, sobre as luzes, o telão, um bocado de coisa, só não fala do alicerce. Agora, se não fosse ele, esse prédio não estava aqui. A nossa casa é um lugar de construir alicerce. Porque lá ninguém vê. Você está em casa mesmo, mas é esse o lugar. Hoje, na nossa vida familiar, sem os meninos em casa, mas a gente ora por eles, torce por eles. A gente está fazendo alguma coisa e oração, pai e mãe, oração não é a última coisa a ser feita. É a coisa mais importante a ser feita. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito ou quase todas as coisas. Eita! Rapaz, você está dizendo isso, mas meu filho está perdidão aí, ó. Arrumou umas amizades, o negócio ficou ruim. Ore. Ore e declare certo. Ore e fala certo. Você vai ver o que vai acontecer. Deus vai te surpreender. Aleluia. Porque Ele te ama e quer o melhor para a sua vida. Pai, mãe, essa alegria é a mesma alegria que Jairo sentiu quando Jesus chegou lá e disseram, a menina já morreu. Ele disse, não, ela está só dormindo. Aí mandou a menina se levantar, todo mundo viu. Aí a Bíblia relata e faz uma parte bem especial da alegria de Jairo e da esposa. Ei, é essa alegria que Deus quer para mim e para você. O Evangelho é alegria. É alegria. Amém? Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E onde é que isso começa? Em casa, no meio da minha família. Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você.